Eles entraram no UFC para enfrentar os melhores do mundo, mas alguns acabaram cruzando uma linha que não tinha volta. Atitudes polêmicas, casos de indisciplina e situações que fizeram o próprio UFC dizer chega. E hoje, você vai conhecer o top 5 lutadores que foram banidos do UFC. Número 5, Paul Daley. Paul Daley chegou ao UFC como um verdadeiro nocauteador de elite. Nas duas primeiras lutas, destruiu Marty Kampmann e Dusty Hazelett, vencendo as duas por nocaute técnico no primeiro round. Mas tudo mudou no UFC 113. Depois de perder para Josh Koscheck, a luta já tinha terminado. Só que Daley, tomado pela raiva, acertou um soco no rosto de Koscheck, mesmo após o árbitro encerrar o combate. E aí veio a bomba. Dana White simplesmente expulsou do UFC e declarou que Daley nunca mais lutaria na organização. E Dana, você pode dar seguimento a esse incidente? Ele já era. Eu não dou a mínima se ele é o melhor peso meio médio do mundo. Ele nunca mais vai voltar aqui. Estamos falando do Paul Daley. Tá cortando ele do UFC? Ele nunca mais vai voltar. E uma carreira que poderia ter ido muito mais longe, acabou marcado por um único golpe dado no momento errado. Número 4, Thiago Silva. Se existe um lutador que carregava fama de briguento, provocador e sem medo de ninguém, esse cara era Thiago Silva. O brasileiro ficou conhecido pelo estilo agressivo e pela famosa marra dentro e fora do octógono. E as polêmicas começaram cedo. Em 2011, depois de vencer Brandon Vera, Thiago Silva foi flagrado tentando adulterar o exame antidoping. A amostra apresentada foi considerada incompatível com urina humana. Ele acabou suspenso por 1 ano e a vitória foi transformada em non contest. E depois, ainda teve outra suspensão por uso de maconha, após a luta contra Stanislav Netkov. Mas Thiago Silva também era conhecido pela provocação. Quando Antônio Pezão Silva o desafiou, Thiago respondeu no melhor estilo Rei da Marra, dizendo que iria bater no Pezão como se fosse uma cachorrinha. O Pezão acabou de colocar no Twitter que ele gostaria de uma luta com você. Você aceitaria uma luta com o Pezão? Na hora que quiser, eu treinei com o Pezão 3 anos. Você pergunta pra ele o dia que ele fez alguma coisa pra mim, apanhava que nem uma cachorrinha. Manda aquele queixão vir aqui que ele vai ver só, pra mim tá tranquilo. Ele fala demais, aquele cara é otário, não gosto dele não. A hora que ele quiser. Por dinheiro então, porra, é de graça, vamos lá. Poderia ser a próxima luta já então, a sua? Pode ser, velho. A hora que ele quiser, ele fala demais, pode ser, tô aqui pra lutar. Parecendo no começo. Eu luto por dinheiro, velho, tá entendendo? Pode vir quem quiser, não tô nem aí, velho. É meu jeito, é meu estilo, eu venho pra lutar. Vamos lá, velho. Porrada no queixão dele também. Só que a maior polêmica ainda estava por vir. Em fevereiro de 2014, Thiago foi preso na Flórida após um incidente envolvendo a sua ex-esposa em uma academia de jiu-jitsu, com acusações envolvendo arma de fogo. O UFC encerrou imediatamente seu contrato e Dana White chegou a afirmar que ele nunca mais lutaria pelo UFC. São acusações muito sérias. Quer dizer, colocar uma arma na boca da esposa, 2 das acusações e nem pode pagar fiança. Eu não entendo esse homem. Esse cara acabou completamente com qualquer impulso na carreira dele agora. Segundo a polícia, Thiago Silva ameaçou pessoas em uma escola de jiu-jitsu e depois se barricou dentro de casa. Ele jurou nunca mais lutar no UFC. Por que aceitou ele de volta? Ele disse que nunca mais lutaria no UFC quando uma equipe da SWAT estava ao redor da casa dele. E as coisas não pareciam nada boas pro Thiago Silva. Agora tem um vídeo do que realmente aconteceu. Eu acho que Thiago Silva é o seu próprio pior inimigo. Número 3, Josh Gruspin. Josh Gruspin chegou ao UFC como um dos maiores prospectos dos pesos penas. Vindo do WEC, ele venceu 14 das suas primeiras 15 lutas e chegou a ser escalado para enfrentar José Aldo pelo cinturão, mas uma lesão do brasileiro cancelou o combate. E no lugar do Aldo, Gruspin enfrentou até então pouco conhecido Dustin Poirier. E aí começou a queda, Poirier dominou e venceu por decisão. Depois, Gruspin perdeu para George Hope, Rani Yahya e Andy Oakley, terminando a sua passagem pelo UFC com 4 derrotas em 4 lutas. Mas aí o que veio depois foi ainda mais chocante. Em 2014, Gruspin foi preso 2 vezes em poucos dias, acusado de agredir a esposa, segundo as autoridades terem inclusive usado o próprio pitbull contra ela. A polícia encontrou ainda armas armazenadas de forma irregular e plantas de maconha na residência. O caso terminou com Gruspin sendo condenado a 5 anos e meio de prisão. Uma promessa que chegou a UFC cotado para disputar o cinturão de José Aldo, acabou tendo uma das quedas mais impressionantes do MMA. Número 2, Jason Miller. Jason Mayhem Miller chegou ao UFC cercado de expectativa, conhecido pelo seu estilo agressivo e pela personalidade polêmica. Em 2011, ele voltou à organização como atração do The Ultimate Fighter, mas perdeu para Michael Bisping e depois para CB Dollaway. O fim foi ainda mais polêmico. Antes da luta, Miller queria entrar no octógono usando um saco na cabeça, mas a produção do UFC não permitiu. Ele se recusou a aceitar a decisão, gerando uma confusão nos bastidores. Dana White perdeu a paciência
decidiu demiti-lo. Assim, Mayhem terminou sua passagem pelo UFC com 2 derrotas e uma saída marcada por polêmica. E número 1, Rose Matokian Palhares. Rose Matokian Palhares era um dos lutadores mais perigosos do UFC quando o assunto era finalização, mas sua maior arma também virou sua maior polêmica. Em diversas lutas, ele demorava para soltar a finalização, mesmo depois do adversário bater ou do árbitro mandar parar. O caso mais famoso aconteceu contra Mike Pierce em 2013. Tuki encaixou a chave de calcanhar, Pierce bateu repetidamente, mas Palhares continuou segurando a perna por alguns segundos. O UFC não perdoou. No dia seguinte, anunciou que estava demitindo o brasileiro. E o mais polêmico, mesmo depois de sair do UFC, Tuki repetiu o comportamento no WSOF. Contra Jake Shields, voltou a ser acusado de continuar segurando a finalização depois dos tapas, além dos golpes nos olhos. O WSOF então retirou o cinturão e o suspendeu indefinidamente. Gusmão Palhares, depois de não soltar imediatamente o joelho de Mike Pierce após finalizá-lo na última quarta-feira, o time de Palhares disse que ficou perplexo com a demissão e não entende o motivo. O que eles disseram pra você quando souberam que tinham sido cortados? Ele não tá perplexo. Ele não tá nem um pouco perplexo. Olha, a verdade é que qualquer pessoa envolvida com jiu-jitsu sabe que essa é a finalização mais perigosa que você pode aplicar em alguém. É a finalização mais suja, mais perigosa do jiu-jitsu ou do esporte de artes marciais mistas. E quando você consegue e sabe que pegou e o cara bate, você solta. E se você não soltar, eu vou te cortar. Então, você disse que ele foi cortado inicialmente, então acho que a pergunta agora é: se o Palhares se acertar, ainda existe a possibilidade dele voltar pro UFC? Ele tem um histórico de fazer isso. Ele fez isso em Abu Dhabi. Ele sabia o que estava fazendo naquela noite. Aparentemente, houve uma conversa em que o Mike Pierce teria dito algumas coisas ruins e tudo mais. Não há espaço para isso nesse esporte. Você não segura uma chave de perna por tanto tempo enquanto o cara tá batendo, e você sabe que ele tá batendo. E principalmente porque é justamente por isso que o Palhares é conhecido. Ele é o melhor. Ele é o melhor do mundo em chaves de perna e o que ele fez foi errado e realmente desprezível o que ele fez. Ele não vai voltar. Ele pode lutar em outra organização. Nós não toleramos esse tipo de coisa aqui. Então é isso, rapaziada. Gostaram do vídeo? Então curta, compartilhe e comente. E não se esqueça de se inscrever no canal. Tamo junto e até breve.